Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai modelar um problema de fluxo de calor induzido pelo armazenamento de um dispositivo radioativo. E esse dispositivo radioativo ele vai estar inserido dentro de um maciço rochoso. Então, como que funciona? Nós temos a nossa rocha, vamos inserir esse material, vamos supor em um container apropriado, obviamente, para não ter vazamento de material radioativo ou de radiação, mas necessariamente vai ter uma propagação de calor. E a gente quer saber como que essa fonte geradora ela vai afetar o comportamento do meu maciço. Problema puramente térmico, tá? De fluxo de calor, de transferência de energia, e a gente vai resolver ele com o nosso CodeBright e vamos introduzir nossa geometria com o GUID, tá bom? Aqui temos o segundo exemplo do nosso tutorial. Vou fazer algumas coisas diferentes do problema que a gente abordou anteriormente lá de tensão em solos devido à aplicação de uma carga distribuída e que a gente fez uma análise axissimétrica. Vou nem minimizar, vou puxar para a janela lateral aqui para eu ter acesso a ele. Eu tenho dois monitores para eu ficar visualizando e quando for necessário eu ter acesso. Vou abrir o nosso GUID, clicando aqui, ó, duas vezes com o botão esquerdo, é o GUID 16.1.4D. Ele vai iniciar aqui a abertura dele. Está iniciando. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é comunicar o GUID que o programa de elementos finitos que eu vou utilizar será o CodeBright. Eu vou aqui em Data, Problem Type, Examples, CodeBright. Vamos ler aqui, ó, tipo de problema carregado, 22 condições lidas e um material lido. Está pronto então para a gente começar a inserir nossa geometria. Também vou salvar o nosso problema aqui em Save Guide Project. Já tenho esse problema salvo anteriormente, eu vou salvar em cima dele. Ó, tá vendo? Esses três problemas são os problemas que eu chamo de básico do nosso tutorial. Eu vou resolver esse segundo e posteriormente em outro vídeo também resolvo o terceiro. Vamos lá, vou começar salvando. Ele já existe, eu vou escrever sobre ele. Você também pode salvar com o nome que você desejar. Vou começar então inserindo as bordas mais externas. Vou utilizar um método diferente do que eu estava usando anteriormente. Vou aqui, ó, em Utilities, Tools e Coordinate Window. Tá vendo? Sempre, deixa eu ver. Coordenadas mais... Não é esse aqui não, deixa eu ver. Não é no Data também. Aí eu inseri essa geometria. Bom, existem diferentes formas. Uma delas também que eu posso inserir aqui no Geometry, Create Points, posso clicar e ele vai inserir. Deixa eu ver. Se não me engano, era aquele... No próprio Coordinate Windows. Deixa eu ver se eu deixar aberto, eu não consigo. Deixa eu ver, New. Geometry Create Point. Vamos ver se agora, se eu abrir aqui em Utilities, no Coordinate Window, eu consigo aplicar. É isso que eu precisava ir aqui primeiro. Tá vendo? Ó? Vamos ver. Clicar. Ele criou o meu primeiro ponto aqui, pessoal. O segundo vai ser com X e 60. Vou aplicar. Nossa, mas eu não consigo ver. Lembra, pessoal? É só clicar aqui, ó. Ele dá zoom frame. Tá bom? Vamos ver. Vou novamente aqui em Utilities, Tools, Coordinate Windows. Próximo ponto que eu vou inserir vai ser o 60, 60. Depois vai ser 0, 60. Aplicar. E esses são os pontos que eu preciso inserir. Vamos ver. Tá aqui, tá bom? Vamos agora em criar. Clicar aqui no botão esquerdo, linha, e juntar. Pessoal, existem alguns comandos que a gente insere
que eles são atalhos. Por exemplo, juntar aqui, eu mostrei clicando porque fica mais intuitivo aqui para o nosso curso. Mas se eu segurar o Ctrl e apertar o A, ó, tá vendo? Ele muda. O que quer dizer quando ele está uma cruzinha? Que ele insere um ponto novo, tá? Ó, ele insere pontos para criar a nossa linha. Se eu clicar muito em cima, ele até junta, tá vendo? Ó, join, no join. Se eu clicar join, ele vai juntar essa linha que eu criei com esse ponto que já existia. Se eu colocar no join, ele vai colocar dois pontos na mesma, ou mesmo próximos, né? Dois pontos na mesma região aqui, tá? Obviamente não é a minha intenção aqui. Se eu coloquei ESC agora, se eu digitar, segurar o Ctrl e apertar o A, ó, nesse caso eu não crio pontos, tá vendo? Estou clicando no botão esquerdo do mouse, eu só junto aqueles que já existem, tá bom? Eu vou deletar essas linhas todas que eu criei, que era apenas para exemplificar. Eu sou no ESC, vou usar mais o mouse do que os atalhos, exatamente porque a intenção dos vídeos é para vocês terem um primeiro contato com a modelagem, e não necessariamente para um treinamento para vocês melhorarem as habilidades. Isso aqui é apenas uma introdução. Em cursos futuros eu vou ensinar alguns atalhos e também métodos para você acelerar o processo de produção da geometria. No momento eu vou clicar nos botões aqui para facilitar. Ó, Delete, All Types, seleciono e pressiono Escape. Agora eu vou juntar esses 4 pontos. Create, Line, Join. Vamos lá, vamos juntar esses 4 pontos. Depois que eu juntar, clico aqui em Escape. Não vou agora criar minha superfície, porque antes, como vocês viram no exemplo, nós temos 2 círculos aqui. Na verdade, os 2 círculos são apenas para eu criar uma geometria de um anel, que vai ser nessa região. Como que eu vou fazer então? Digitei ESC, vim aqui. Bom, vou fazer de uma forma igual o tutorial tá apresentando para a gente. É um pouquinho diferente, mas ele também é bem interessante, a definição dessa geometria por meio do tutorial, tá? E é por ele que eu vou utilizar. Eu vou aqui, ó. Aqui é para inserir o meu grid. O meu grid é uma malha, tá? Que pode nos auxiliar a inserir os nossos dados. Inicialmente, ele está, se eu não me engano, dessa forma. Eu vou colocar os dados iniciais, tá? Os dados iniciais, se não me engano, são esses. Set default aqui. Ó, se eu ativar ele, ele vai estar com essa malha, que é uma malha pequena. Nossa, realmente não ajuda muito o nosso problema agora. Eu vou primeiro mudar, tá, a extensão dessa malha. Essa malha está concentrada nessa região, tá vendo? Se eu andar aqui, ó, ela fica concentrada ali. E essa não é a minha intenção. O que eu vou fazer? Eu vou alterar então, vou estender, tá, o tamanho, vou aumentar o tamanho dessa malha aqui. Clico o botão direito do mouse em cima, aqui do meu grid, e vou em Settings. Em Settings, eu vou ativar o meu eixo, tá? Ele vai aparecer a partir de agora um eixo XY aqui, além desse, que é auxiliar. Eu vou ativar também o meu Snap, também eu vou ativar, mas eu vou explicar depois. O centro vai ser em XY. Aqui eu vou estender para 150, para essa malha ela ser maior do que a geometria do meu problema, que é 60 por 60. Ou seja, ele vai estender 75 para cima, 75 para a direita, menos 75 para a esquerda e menos 75 para baixo. O espaçamento eu também vou reduzir. Vamos colocar assim primeiro, para vocês verem que ele ampliou. Olha que legal. O espaçamento é para criar pontos em lugares específicos. E não criar apenas de 1 em 1. Quer dizer que nesse caso eu criaria pontos em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e por assim diante. Eu vou querer criar de meio em meio, tanto em X quanto em Y. Nesse caso eu consigo identificar os cruzamentos, eles não vão ser de 1 em 1, não vão ser unitários. Quer dizer que eu não vou encontrar pontos 1, 2, 3, 4, 5 apenas cruzando. Eu posso encontrar o ponto, por exemplo, 1,1 em meio em X, com 2 em Y, ou, por exemplo, 31,5 em X e 29,5 em Y, tá bom? É isso que eu consigo quando eu coloco esses spaces de meio em meio. Esse Major Line eu ponho um mesmo. Aqui, ó, eu vou ativar também o Snap. Tá? O que eu faço quando eu ativo o Snap? Fica mais fácil inserir os pontos. Se o Snap não estiver desativado,
Isso aqui vai ser, essa malha ela vai ser apenas um recurso adicional auxiliar. Quando eu ativo o Snap, ele também facilita a inserção dos meus pontos, tá bom? Por exemplo, eu vou mostrar a diferença. Ó. Com o Snap ativado, olha o que acontece. Eu vou aplicar, vou criar o meu ponto. Geometry Create Point. Aqui não dá para ver porque esses pontos estão muito afastados. Eu vou aproximar aqui, ó, um pouco. Ó, tá vendo? Com o Snap ativado, ele realmente permite que eu insira os nós, pontos novos, apenas na intersecção das minhas linhas verticais que cruzam com as horizontais, tá bom? Apenas nesses encontros. Isso facilita muito, né? Até porque eu consigo visualizar minhas coordenadas. Mas aonde você consegue visualizar suas coordenadas? De fato não está aparecendo aqui embaixo, o que facilitaria. Mas eu vou ativar. Vou aqui Utilities, Tools e Toolbar. O meu último aqui, ó, Status e Information, ele está None. Vou colocar Inside, pessoal. Ah, agora sim, ó, tá vendo? Ó, aqui você consegue ver a coordenada em X e em Y. Aqui no meu caso, vendo o meu tutorial, eu tenho que inserir, na verdade, não um ponto. O que eu vou inserir vão ser arcos, tá bom? Vou dar um ESC, vou em Create, Arc. Ó, o primeiro ponto, ele tem uma coordenada em x30 e em y27. Então eu vou procurar um ponto que aqui seja 30 e que aqui seja 27. Vamos ver. Mais para a esquerda, 31, 30. E 27, quer dizer que ele é para baixo. 28. Vamos andar um pouco para baixo, né, para centralizar aqui. 31, 29, 27, 31, 30, tem que ser, e 27. Ó, 30 e 27, vou clicar com o botão esquerdo, criei esse ponto. O próximo é o 27, 30. Vamos ver, 27 então em X, tá para a esquerda, e 30 em Y. Esse aqui, ó, 27, 30. Vamos estar olhando nas coordenadas, tá? Próximo ponto é o 30, 33. Então vamos lá, X vai ser 30. Em Y vai ser 33. Vai ser esse ponto aqui. Clico no botão esquerdo. Ah, legal. Ó, tá vendo? Bacana, né? Agora vamos inserir a outra, o outro arco, tá? Que ele forma um círculo para nós no final. Vamos aproximar essa região. O primeiro, eu estou lendo aqui no nosso tutorial, ele vai ser no 30. Deixa eu ver se é. Não. Ele vai ser no 30, 27. 30, 27 foi esse aqui, né? Tá vendo? Ó, 30, 27. Vou juntar, join. O próximo, ele vai ser no 33, 30. Vamos ver. 33, 30. E o último vai ser no 30, 33, que é esse ponto mesmo, tá vendo? Ó? E eu vou juntar. Pronto. Criei, pessoal. Escape. Interessante que ele não está pegando. Deixa eu ver uma coisa. Agora ele está. Quando ele coloca nos pontos, ele clica em cima, né? Aparecem os pontos realmente nas intersecções. Mas tudo bem. Não é nossa intenção inserir pontos. Segunda etapa agora é inserir aquela geometria interna a esse círculo. A gente precisa de um outro círculo, tá? Que seria interno a esse. Vamos novamente em Geometry, Create e Arc. O primeiro agora vai ser em 30. Também tem outras formas, tá, pessoal? Vou utilizar outras formas. Vamos ver aqui. Ó, eu posso vir, por exemplo, geometria aqui mesmo. Colocar em Create e Arc, tá vendo? Ó? Por 3 pontos, que é o que eu estou fazendo. É uma das outras formas, tá? Existem várias formas de você criar as suas geometrias. Eu faço por essa que eu estou mostrando porque eu estou mais acostumado. Exatamente por aqui. Também você pode selecionar em muitas situações, se você deixar parado, olha, até mostra, tá vendo? Ó, giro uma linha em segmentos, aqui criar superfícies, ó, criar arco. Clicar aqui no botão esquerdo, ó, criar arco. Vou fazer por ele então.
Primeira coordenada vai ser 30, 29,5. 30, aqui, 29,5. Lembre-se, eu estou olhando as coordenadas aqui embaixo, tá, pessoal? X e Y. Então vamos lá. Agora o próximo vai ser 29,5 e 30. Vamos ver, 29,5 e 30. É aqui, ó. E o último vai ser 30 em X e 30,5 em Y, que é esse ponto aqui. Ah, legal. Bom, acho que fica meio evidente que agora a gente precisa criar um aqui em 29,5, em 30,5, tá? 30, ó. Primeiro, então, que eu vou criar agora, vai ser onde? Começa aqui, 30, 29,5. Juntar. O outro vai ser em 30,5,30. E o último vai ser exatamente nesse ponto. E vou juntar. Tá bom? Escape, depois escape novamente para voltar ao meu menu inicial. Legal, pessoal. É isso, né? Agora sim eu vou criar as minhas superfícies. A superfície primeira que eu vou criar vai ser exatamente entre esses dois círculos, que vai ser esse anel, essa região aqui. Onde eu vou? Eu vou aqui em Geometry, Create, NURB Surfaces, tá? E por contorno. Outra forma é por aqui, que eu estou acostumado, ó, Geometry, Create, cadê? NURB Surfaces, tá bom? E aqui também tem ó, por número, automático, tem as diferentes formas. E aí eu posso selecionar esses dois e seleciono também esses dois. Vamos ver como vai ficar. Ó, criou dessa forma. Na verdade, o que ele criou para mim foi um anel, tá, pessoal? Ele criou exatamente um anel. E agora, eu também preciso criar uma superfície, tá? Duas superfícies, né? Não, uma só. Que essa seria constituída por essa região dentro das minhas bordas mais externas, que é uma região retangular, mas que tem um furo no meio. Vou novamente Create. Cadê? NURB Surfaces. Tá? Seleciono essas linhas, seleciono essas e essas duas. E dou um Escape. Pronto. Vou salvar meu projeto aqui. Eu tinha salvo, inclusive, tá bom? Bom, é isso, pessoal. Criamos aqui, então, essa minha região. Finalizada. Legal, né? Será que está mesmo certo? Será que não tem alguma coisa errada? Porque essa região aqui não pode ter um material. Como que eu faço para conferir? Uma das formas que a gente pode fazer para conferir, deixa eu ver se eu consigo sair de isso na ESC, tá? É aqui em View. View, vamos ver, e Render. Colocar Flat. Olha, é isso mesmo, né? Ele ficou cinza porque eu estou usando o mesmo layer para os dois. Eu não vou entrar em detalhes aqui no trabalho de layers, como comentei, esse é um curso bem inicial só para introdução à modelagem. Não é realmente um curso básico, onde eu vou ensinar atalhos agora, ou mesmo algumas, vamos dizer assim, não truques, né? Mas alguns mecanismos que a gente pode utilizar para acelerar o nosso processo de criação. Não é essa a intenção agora. Então eu vou novamente ó, em View. Para sair é só clicar no ESC para chegar até aqui. Ó. Ou Escape. View. Render. E agora normal. Então é do jeito que eu queria. Bom, tá bom, ficou legal. Qual a próxima etapa agora? A próxima etapa agora, pessoal, é a gente de fato inserir, tá? Definir as condições do nosso problema. Vamos lá. Data. Problem Data. Aqui, ó. Bom, o problema que eu vou colocar, ele tem até o nome aqui, estou olhando no... Deixa eu ver. Thermo Example. Thermo Example, tá? Vou fazer a execução completa, vou manter a gravidade e depois eu vou aqui, você tem que deixar dessa forma, tá? Os seus dados aqui do problema geral, os dados gerais. As equações que eu vou resolver é só essa equação térmica mesmo, tá? Eu não vou resolver problema de balanço de massa de ar, nem de água, e nem problema mecânico. Um problema simples
de transferência de calor. Vou aceitar e vou aqui no Solution Strategy, onde eu preciso selecionar o solver que eu vou utilizar. Nesse caso, não vou utilizar um solver direto, vou utilizar um solver iterativo, tá? Esparso. Não vou exigir tantos números de interações até convergir, vou convergir apenas 1000. Os outros dados eu vou manter, pelo menos do solver. Aqui, tá? A temperatura absoluta máxima que eu vou permitir, eu vou reduzir um pouco esse valor para 1 vezes 10 a menos 6. Nesse caso, é para balanço da energia. Esse valor é extremamente importante, principalmente para resolver os problemas não lineares, para a gente garantir que ele está convergindo para a resposta numérica mais condizente com a realidade, tá? Então, vou pôr um E a menos 8, aqui um E menos 2, é a correção da interação da temperatura, tá? Temperature Iteration Correction. Depois também, pessoal, em outros cursos a gente vai dar mais detalhes do que é esse resíduo. Isso aqui é muito comum a gente visualizar, a gente entender esses conceitos com curso de elementos finitos em análise não linear. É aquele resíduo do Newton-Raphson, quando a gente considera um problema mecânico, por exemplo, as forças externas menos as forças externas, ele tem que ser igual a um resíduo. Esse resíduo, em teoria, devia ser zero. Como o problema é não linear, a gente está resolvendo por Newton-Raphson, uma aproximação, tá? Quanto menor esse valor, tá? Mais próximo seria dessa equilíbrio de forças, né? Da nossa equação de equilíbrio estaria resolvendo. O certo seria ser zero. Em problemas lineares elásticos em problemas não lineares isso não ocorre, tá? Nós precisamos aproximar para um valor residual, que é bem pequeno no caso aqui, como vocês podem observar. Aqui em output, a gente vai manter 20, tá? Frequência descrita, final. Aqui eu posso deixar todos, tá? Vou deixar dessa vez, geralmente eu coloco só parcial. Eu vou aceitar. Pronto. Estou com esses problemas definidos aqui, tá bom? Vou fechar aqui. Nossa geada dos problemas, então, gerais. Agora eu vou inserir os problemas materiais. Deixa eu só voltar aqui um pouco no meu tutorial, estou visualizando ele. Deixa eu compartilhar com vocês essa tela, porque senão não faz muito sentido o que eu estou escrevendo. Eu vou vir aqui, ó, e vou inserir esses dados, tá? Tem problemas, dados mecânicos, mas na verdade é simplesmente os valores de densidade. E vou entrar também com os dados da rocha e da bentonita. A rocha, realmente, é essa região toda aqui, tá? Externa, é a rocha hospedeira. E essa região, nesse anel, ele vai ser, então, a nossa bentonita, tá? Vamos lá, então. Vou aqui em data, materiais. Vou criar um novo material que vai se chamar rocha. Pode colocar rock, tá? Do inglês. Vou atribuir as propriedades da fase. Vou aqui, ó, nessa aba fase, phase properties. Aqui em solid density, eu coloco 1 no ITYCL. Depois, eu vou ter que introduzir alguns dados aqui. O CS é o calor específico. O da rocha vai ser 800. 800. O que mais eu preciso? O peso, a massa específica também dele. A massa específica da rocha vai ser 2.500. Tá? Então, o calor específico da rocha é 800 joule por quilo por Kelvin. Tá? E a massa específica, ou densidade, será 2.500 kg por metro cúbico. São esses dados que eu preciso das propriedades da fase sólida. E também temos agora as propriedades térmicas. Vamos aqui em Hydraulic, em Thermal Data. Cadê? Vamos ver. Ó, Conductive Flux of Heat. São esses os valores que eu vou entrar, tá? Para resolver o nosso problema de fluxo térmico. Eu vou entrar, então, com o valor 1, aqui em cima, tá? E eu tenho aqui, o valor da minha condutividade térmica vai ser 3. Tanto para o seco quanto para o saturado. Tanto para o seco, que é o P1, quanto para o saturado. Vocês estão olhando, inclusive, aqui no manualzinho, tá vendo? Ó, seco e saturado. Vai ser o mesmo para os dois. Tá? Inserimos esses valores. E agora, vou salvar. E atribuir para essa superfície aqui externa, tá vendo?
ele ficou vermelho, quer dizer que ele identificou essa superfície e vai atribuir para ela. Um finish. E agora eu vou criar a bentonita, um novo material chamado bentonita. Bentonita. Vamos lá. Vou mudar aqui para a aba Phase Properties. Vou clicar aqui com o botão esquerdo nessa fase sólida. As propriedades dela vai ser o mesmo aqui no ITYCL. O P1 agora da bentonita, ele é 1000. 1000 joules por quilograma por Kelvin. A massa específica da bentonita é 2000 quilos por metro cúbico. Tá? Esses são os dados que a gente vai introduzir e eu vou salvar ele. Os dados térmicos, eu preciso inserir a condutividade térmica. A condutividade térmica da bentonita vai ser um e-mail tanto para o saturado quanto para o seco. Um e-mail para cá e um e-mail para cá também. Atribuir esses parâmetros. Clico para fora, botão esquerdo aqui nessa janela. Tá? Passei aqui só para apagar o menu e vou salvar. Agora eu vou atribuir para a bentonita. Para isso, eu posso aproximar aqui minha região da janela. Ó, tá assim. Clico o botão esquerdo do mouse nessa região e gero uma janelinha aqui mais próxima. Vamos atribuir para a superfície. Finish, Draw, All Types. Bom, é isso mesmo, né? Tá vendo? Ó? Aqui a região externa vai ser a rocha, esse anel mais interno vai ser a bentonita. Essas são as propriedades que a gente vai atribuir mesmo. Bacana. Vou fechar e vou salvar de novo o nosso problema. Próximo passo é atribuir as condições de contorno do meu material e condições iniciais também. Vamos ver aqui, vou compartilhar com vocês quais seriam as propriedades. Ó. Ele não fala? Ele não fala exatamente aqui, mas em uma parte do manual eu consigo encontrar. Vamos ver como que vai ficar. Depois a gente já fez essa etapa toda. Gostaria de ver se ele pudesse, facilitaria para mim, mas não tem problema. Que seria a temperatura que ele vai prescrever. Vamos ver. Não, ele está já falando esses dados. Será 25, tá, pessoal? Ó, a temperatura que ele vai atribuir é de 25. Então vamos lá. Vamos voltar para o nosso problema aqui. Eu vou atribuir numa linha, né? Esse 25. São as linhas externas, tá? Clico aqui em linhas. Clico aqui nessa janela de opções, tá? Ele vai abrir para mim aqui, vão dar várias opções. E eu vou selecionar fluxo BC, Fluxo Boundary Condition. Temperatura que eu vou prescrever, Prescribed Temperature, vai ser 25. E o meu Gamma for Heat, ele colocou 100 no nosso problema. Quanto maior esse valor, pessoal, esse valor também vem da teoria de elementos finitos, tá? Como você resolve, na verdade, o seu sistema linear. Eu faço sempre equivalência com os problemas mecânicos. Imagina que você tem, por exemplo, uma viga e você quer que ela seja engastada na face esquerda. Se você colocar um valor, por exemplo, de gama pequeno, tá, seria equivalente a uma que não tivesse nenhum engastamento. Se você colocasse 0, quer dizer que ele está solto naquele nó, naquele ponto. Se você colocar um valor de 10, seria equivalente a uma molinha, que tem uma rigidez de 10. Conforme for se aumentando esse valor de gama, seria aumentando a rigidez dessa mola. Concorda que se você colocar um valor bem grande de mola, você vai acabar engastando, ou mesmo restringindo em uma direção o deslocamento? Aqui é a mesma coisa, o Gamma for Heat, tá? Quanto maior esse valor, maior a imposição, tá? Que você vai fazer dessa temperatura que será prescrita. Eu faço sempre faço essa relação, tá? Essa analogia, porque eu acredito que é mais fácil. No caso, vou colocar 100 aqui. Assign e para essas regiões externas. Depois vou aqui em Finish. Vamos ver. E agora ele vai prescrever um fluxo também. O fluxo, tá vendo? Ó? É um fluxo de 200 naquela região interna. É 200 joules. Aí eu vou aqui novamente, ó. Coloco 0
em temperatura prescrita, o gamma for heat eu coloco 0. E aqui, ó, deixa eu ver, prescribed heat flow. Increment, não é esse, é o de cima, prescribed heat flow. Eu vou colocar 200 joules por segundo. E vou atribuir nesses dois círculos. Aproxima com essa opção aqui, tá, pessoal? Com você clica o botão esquerdo aqui, nesse ícone, ele vai dar zoom in. Se eu clicar aqui no de baixo, ele dá zoom frame. Onde você tem uma lupa e tem um quadrado. Aqui tem uma lupa e um mais, tá vendo? Eu clico nele, ó. Esse ícone ele aproxima. Depois que eu selecionei ele for vermelho, vou em Finish. Próxima etapa. Vamos ver. É as condições iniciais. As condições iniciais, vamos ver. Ó, valores de 25 e 20 que ele vai atribuir. Vamos ver. Se é isso mesmo. Rock Host Initial. Valor 25 para atribuir para aquela região. Ó, ele está falando que a rocha hospedeira tem o valor inicial de 25 graus e a bentonita de 20. É o que a gente vai fazer, então. Vamos aqui, ó, na superfície. Vou mudar para Initial Unknowns. E ele falou que essa região aqui da bentonita é 20. Vou fazer bentonita porque estou mais perto. Temperatura eu mudo para 20. Pronto. Finish. Vou dar um zoom frame para eu enxergar tudo que está acontecendo aqui. Eu vou desativar também essa malha porque eu não vou precisar mais definir ela. Ela polui muito. E vou também desabilitar o snap. E também não vou mostrar mais as coordenadas. Quer dizer, a origem do eixo. As coordenadas ele continua mostrando aqui embaixo. E 25, ele diz que foi aqui para a minha rocha hospedeira. Vamos ver. É 25 para a rocha hospedeira. Depois 20 vai ser pela região interna. Isso aí, pessoal. Já atribuí esses dois problemas. Vamos ver. Ele não está atribuindo ainda aqui nenhuma porosidade. Interessante. Agora, a próxima etapa que ele está mostrando para a gente é para os intervalos que a gente vai configurar. Vamos ver, o primeiro intervalo vai de 0 ao tempo de 100 em anos, tá? Aqui está em anos. Está falando para mudar para anos. Eu vou de 0 a 100 anos. O tempo intervalo. É para aceitar. E a próxima etapa é a criação da malha. Tá? É a criação da malha em que ele vai fazer algumas configurações aqui. Vamos lá nas configurações da nossa malha. Vamos aqui Utilities, Preferências. Temos aqui as condições da nossa malha. Vamos ver. Ó, pessoal, como faz para vir para cá? Ó? É Utilities, Preferências. Aqui tem vários dados da malha, estrutura e assim por diante. Eu vou clicar aqui em Mesh. Ele está falando, deixa eu ver, a transição é para eu colocar 0,6, tá? Aqui no tutorial ele está um pouquinho diferente. Ele está em, o menu mudou, tá? Até as configurações. Então aqui, deixa eu ver. Não, aqui... Isso. Aqui no Structuration Type, a superfície realmente é o RFest. Aqui, os volumes não importam pra gente, porque a gente não está girando. Vamos fazer triângulos mesmos. Deixa eu ver o Boundary Layer. Tá muito bom, é isso. Aqui no General, a região de transição, ele está aumentando para 0,6, tá? Ele está aumentando para 0,6. Eu acho que vai ser essas configurações. Não estou vendo mais muitas modificações além dessas. Aqui o erro ele está mandando a porcentagem relativa também vai ser 10, o absoluto 0. Acredito que não vai termos problemas. Bom, vamos para a próxima etapa, que vai ser de fato geração da nossa malha. Ele está atribuindo também alguns valores, ó. Mesh,
Assign size. Bom, acho que fica melhor eu não fazer por aqui, tá? Vou voltar para o escape, Vou fazer por aqui por cima, tá, pessoal? Obviamente eu posso, tanto faz das formas. Eu estou acostumado a usar sempre esse menu da direita. Você ativa em Utilities, Tools, Toolbar e clica esse Right Button Inside, tá? Mas isso é opcional, não é obrigatório. O que eu vou fazer então? Vou fazer do jeito tradicional, que seria por aqui, ó, Mesh. Cadê? Assign Size. Aqui, ó, Structure. Assign Size, tá? Surfaces. Superfícies. Ele está falando para eu entrar aqui com o número, tá? Ó, entre com o tamanho a ser atribuído nas superfícies. Eu vou por meio, tá? Meio, que é essa região mais interna. Clico nele e depois posso clicar aqui em Escape. Ou digitar ESC, como ele está comentando. Tá? Ou seja, de meio que eu acabei de atribuir. Que são essas superfícies. Depois, eu também vou atribuir agora um valor. Aqui está falando, deixa eu ver. Agora nas linhas, tá? Close. Vou aqui em Mesh. Não estruturado. Atribuir tamanho das linhas. Ele está falando para eu pôr 5. Vou atribuir. E vou clicar nessas linhas externas. Tá? Sobre a superfície, deixa eu ver se é sobre essa superfície mesmo, que é a superfície 1 que ele está comentando. Que eu acredito que seja. Vou pressionar ESC. E é isso, pessoal. Agora eu vou gerar alguns elementos. Generate. E aqui o tamanho eu também vou pôr 5. Entre o tamanho dos elementos que serão gerados. Vamos pôr 5. Ó, gerou 814 elementos, 434 nós. Dessa forma. Bom, agora, pessoal, o que falta fazer é a gente rodar o nosso caso. Clicando aqui em Calculate, depois Calculate. Para a gente ver como esse processo está indo, a gente clica aqui em View Process, tá vendo? Opa! Ah, ele já terminou. Vou colocar em OK no lugar de ir para o pós-processo. Vou dar uma olhada aqui no View Process Info. Aqui ele abre essas duas janelas. Em que ele nos permite analisar. Aqui ele está mostrando que ele terminou já o nosso processo. E aqui foi a geração dos arquivos. Então primeiro ele rodou o programa trans, que ele converte os dados emitidos pelo GUID para um arquivo que o CodeBright consiga entender. E depois o CodeBright inicia o processamento numérico. Lendo esses dados, foi gerados aqui, e depois ele mostra que foi concluído, tá? Vamos ver agora as nossas respostas, indo lá para o nosso pós-processo. Ó, 2 materiais. Aqui nós temos a nossa rocha hospedeira. E aqui nessa região mais central, a nossa bentonita. Eu vou querer analisar como está a propagação de temperatura. A gente vai aqui em View Results. Clica com o botão esquerdo. Não vou aqui não. Vou por aqui. Dá para ir por aqui, tá? Ó, View Results, Counter Fill e Temperature. E tá com esse valor. Outra forma que pode mostrar é por aqui, ó. Clicando aqui em Results Window. Tá vendo? Você seleciona se você quer realmente que mostre vetores, tá? Ou apenas o mapa de contornos para vocês, preenchidos, e assim por diante. Tem várias opções. Você vem em Counter Fill, depois temperatura. Aqui está o nosso resultado. Bom, a temperatura a gente consegue observar que aqui nas bordas está com 25 graus, até porque isso foi imposto. Na região central estamos com 213,8, uma temperatura alta. E a gente quer saber como que é a variação da temperatura aqui, indo do centro até as regiões da borda, ou seja, conforme a gente consegue observar, aqui é uma região temperatura mais alta e que ela tende a reduzir conforme vai se afastando. Mas como ocorre essa redução?
linear, será? Não aparenta ser. A gente consegue observar vindo aqui, ó, View Results, Graphs, Line Graph e depois temperatura. Clique no botão esquerdo, ó, ele escreveu aqui embaixo, entre com o ponto inicial do seu gráfico. Vou colocar um ponto bem no início aqui, ó. Vendo aqui pelas minhas coordenadas, está lendo elas em torno de 30,30. 30 em x e 30 em y. Coordenada em x vai ser igual a 30 e coordenada em y vai ser igual a 30. Dou um Enter. E vou pegar uma região bem afastada aqui na borda. Vou pegar x igual a 60 e y igual a 30. Ó, ele começa então lá, perto do 213.8, e ele começa a reduzir. Essa região vermelha é a bentonita. A região verde é a nossa rocha hospedeira. Você pode observar, não é linear. É exponencial esse decrescimento de temperatura. É um dos resultados que a gente consegue analisar aqui. Depois a gente até consegue extrair esses resultados. Vamos deletar esse gráfico e vamos fazer outro. Vamos fazer outro mostrando a evolução da temperatura ao longo do tempo para diferentes pontos. Vou aproximar aqui. Dar um zoom de aproximação nessa região. Vou selecionar 3 pontos aqui indo do centro até a borda, apenas para detectar como a evolução ao longo do tempo da temperatura para diferentes pontos. Pontos mais próximos aqui do centro, pontos um pouco mais distantes, 2 pontos mais distantes, tá? Mais próximos indo em direção à borda. Vou aqui em View Results, Graphs, ó, Point Evolution e Temperatura, Temperature. Clique no botão esquerdo do mouse, vou clicar aqui próximo dessa região, em vermelho. Vou clicar aqui numa região em verde, não precisa entrar com coordenadas, simplesmente estou escolhendo os pontos que eu consigo identificar que tem uma diferença de temperatura, em verde, e aqui um azul mais clarinho. Na verdade é um azul intermediário, não tão claro e nem tão escuro. Depois que eu selecionei esses 3 pontos, ó, pressiono ESC para sair. Ou Escape aqui do lado, como que eu fiz. Tá vendo, ó? Esse primeiro gráfico em vermelho é aquele mais próximo. Ele está até mostrando a coordenada, tá vendo? 30, o outro é 32 em x e o outro 36, ou seja, ele está se afastando do centro. Os dois estão bem próximos nessa região ainda, mas a gente consegue observar um decréscimo de temperatura ao longo do tempo. Um decréscimo de temperatura ao longo do tempo, não. Um decréscimo de temperatura, tá, entre as curvas. Como você pode observar, esse que é mais próximo do centro, ele chega em 213.8. Esse que é mais afastado fica um pouco acima de 115, 120. E esse amarelo, ele chega em torno de 68, 70 graus Celsius. Então, quando você compara as 3 curvas, é possível observar que perto do centro realmente ele atinge temperaturas muito altas. E conforme você vai se afastando, vai reduzindo. Mas, eles basicamente convergem para a temperatura que eles vão se manter para um regime estacionário no mesmo tempo, aparentemente. Em torno aqui de 15 anos, 16 anos talvez, tá? Bom, pessoal, depois eu vou deletar aqui esse gráfico. E é isso que a gente tem para mostrar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê na próxima.